claro, sensível e profundamente valioso. A última dessas frases costuma tocar tão fundo que pode até arrancar lágrimas, porque ela encosta em algo que talvez você tenha tentado explicar a vida inteira sem nunca conseguir colocar em palavras. Mas vamos com calma. Vamos começar pelo começo. A primeira frase que todo escolhido acaba dizendo em algum momento da vida, muitas vezes sem perceber a força que ela carrega, é esta: eu me sinto diferente dos outros. Não sei explicar direito, mas sempre tive a sensação de não estar exatamente no meu lugar. Talvez você já tenha dito isso para alguém de confiança, para um familiar, ou apenas para si mesmo, em silêncio, em algum momento de solidão. Normalmente, essa frase nasce depois de muitos anos de confusão interna, depois de inúmeras tentativas de se encaixar, de se ajustar, de se misturar para não destoar. Você pode ter mudado seu jeito de falar, a forma de se vestir, seus gostos, seus interesses, tudo para tentar se parecer mais com os outros. Mas, independentemente do esforço, aquela sensação continuava ali, como se você estivesse usando uma roupa que não era feita para você, como se estivesse vivendo um papel que nunca escolheu atuar. E sempre que ficava sozinho, longe dos olhares externos, essa máscara caía e a verdade voltava a se aparecer, silenciosa e incômoda. O que você sempre carregou como um peso, como um desconforto difícil de explicar, na realidade é um sinal. Esse sentimento de não pertencimento mostra que você está pronto para algo maior. Pessoas comuns raramente sentem esse desalinhamento porque estão em harmonia com o mundo do jeito que ele é. Você, por outro lado, está alinhado com o mundo como ele poderia e deveria ser. É por isso que certos ambientes te sufocam, algumas conversas te esgotam, e a necessidade de se afastar, de ficar sozinho por um tempo, não é luxo, é sobrevivência emocional. A segunda frase que os escolhidos repetem com frequência, às vezes como um desabafo cansado, outras como um pedido quase desesperado, é esta: tudo o que eu quero é paz. Estou cansado de conflitos, dramas e dessa agitação constante. Essa frase costuma surgir depois de períodos de extremo cansaço emocional, quando a exposição às energias densas do mundo se torna pesada demais. Ela revela algo profundo, uma maturidade emocional que muitas pessoas nunca desenvolvem. Querer paz não é fugir da realidade, nem se esconder dos problemas. É entender que a sua energia é valiosa e limitada. Os escolhidos geralmente passaram por batalhas internas intensas. Enfrentaram perdas emocionais, decepções profundas, rompimentos que deixaram marcas. E com o tempo, aprenderam algo essencial: o caos nem sempre é inevitável. Muitas vezes, ele é uma escolha. Eles aprendem a se afastar de relações tóxicas, de ambientes que drenam, de situações que adoecem, não por frieza, mas por autopreservação. Um escolhido esgotado não consegue cumprir seu propósito. Um escolhido sem energia não consegue sustentar nem a si mesmo, quanto mais ajudar os outros. Essa busca constante por paz que vive dentro de você não é fraqueza. É sinal de lucidez. É a consciência desperta, reconhecendo intuitivamente do que precisa para continuar funcionando com equilíbrio. E agora, entramos em um território ainda mais sensível, porque falamos de frases que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A terceira frase toca diretamente o centro da sua sensibilidade. Às vezes, eu sinto as emoções das outras pessoas como se fossem minhas. Essa empatia que você carrega vai muito além de simplesmente se colocar no lugar do outro. Você não apenas entende o que alguém sente, você absorve isso. Seu corpo sente, seu coração reage. Cada parte de você percebe. Quando alguém próximo sofre, algo dentro de você também dói. Quando existe raiva no ambiente, mesmo que não seja sua,
ela atravessa você. Ao entrar em um lugar, você capta o clima, as tensões, os silêncios, aquilo que ninguém diz em palavras. Quando bem cuidada, essa sensibilidade é um dom poderoso. Ela permite conexões profundas, verdadeiras, transformadoras. Pessoas como você costumam ser naturalmente procuradas quando alguém precisa desabafar, ser acolhido, se sentir compreendido de verdade. Mas esse dom também pode se tornar um fardo se você não aprender a se proteger. É fundamental aprender a separar o que é seu do que pertence ao outro. Criar limites emocionais não para se fechar, mas para não se perder. E, acima de tudo, respeitar sua necessidade de momentos de silêncio e recolhimento, onde você possa se recarregar e voltar para o seu próprio centro. Se tudo isso ressoou com o seu coração, lembre-se de se inscrever. Cada inscrição fortalece esse espaço e me permite continuar criando conteúdos pensados especialmente para almas sensíveis como a sua. A quarta frase que costuma causar impacto em quem escuta é esta: eu percebo as coisas antes mesmo de acontecerem. Tenho pressentimentos que quase sempre se confirmam. Essa sensibilidade que você carrega, essa percepção que não cabe apenas na lógica, provavelmente já te protegeu em diversos momentos da vida. Talvez você tenha mudado de rota sem saber explicar o motivo e, com isso, evitado algo grave. Talvez tenha sentido que uma pessoa não era confiável muito antes de ela revelar quem realmente era. Ou talvez tenha intuído que alguém querido não estava bem, mesmo antes de qualquer mensagem ou ligação chegar até você. Esse sentir antecipado, esse tipo de sexto sentido, não tem nada de sobrenatural. É uma inteligência sutil que muita gente perdeu com o tempo, abafada pelo excesso de informação, pelo barulho constante do mundo moderno e pela valorização extrema da razão. Mas de alguma forma você conseguiu preservá-la. Você percebe detalhes que passam despercebidos para os outros. Capta o que está por trás das palavras. Sente o clima de um ambiente, as emoções escondidas, os conflitos silenciosos por trás de gestos aparentemente normais. E muitas vezes isso também foi fonte de dor, porque sentir demais cansa. É como se você estivesse sempre com os sentidos ligados, captando emoções que nem sempre são suas. Você acaba carregando a tristeza de quem sofre, a angústia de quem está ansioso, a irritação de quem está tomado pela raiva. Em alguns momentos, pode até ser difícil distinguir o que realmente vem de você e o que veio dos outros. Ainda assim, essa sensibilidade, mesmo sendo pesada às vezes, é extremamente valiosa. Ela te permite compreender as pessoas de um jeito profundo, raro. Te permite acolher, orientar, oferecer apoio verdadeiro a quem cruza o seu caminho. E, acima de tudo, funciona como um escudo, afastando você de situações e de pessoas que poderiam te machucar. A quinta frase talvez seja a mais difícil de admitir em voz alta, porque exige uma coragem enorme. Em alguns momentos, eu me pergunto se alguém é capaz de me entender de verdade, se alguém consegue enxergar quem eu sou por trás daquilo que mostro ao mundo. Essa frase revela uma solidão silenciosa que você pode carregar desde muito cedo. É como se existisse uma barreira invisível entre você e os outros. Você observa as pessoas se conectando com facilidade, criando laços simples, enquanto sente que sempre fica um pouco à parte. Talvez você tenha tido amigos, relacionamentos, pessoas que te amaram sinceramente, mas mesmo assim havia uma parte sua que ninguém parecia alcançar. Uma camada profunda, complexa, difícil demais de colocar em palavras. E isso fez você questionar se essa conexão plena, essa sensação de ser totalmente compreendido, realmente existe. Quero que você saiba que ela existe, sim. E tudo começa quando você passa a se compreender e se aceitar por inteiro.
Quando você acolhe quem você é, com suas nuances, sua sensibilidade, suas diferenças, você começa a atrair naturalmente pessoas capazes de enxergar além da superfície. Os escolhidos se reconhecem. Eles criam vínculos raros, profundos, amizades que atravessam décadas, amores que não se sustentam apenas no superficial. A sexta frase talvez seja a mais íntima de todas. Eu sei que existe um propósito para mim nesta vida. Sinto que tenho algo importante a realizar, mas ainda não sei exatamente o que. Nela convivem uma frustração constante e uma esperança que não se apaga. Lá no fundo, você sente que não veio ao mundo apenas para cumprir obrigações, pagar contas e repetir uma rotina até o fim. Existe algo maior te chamando, algo que ultrapassa o comum, o automático, o previsível. Talvez você já tenha buscado esse propósito em diferentes caminhos, profissões distintas, interesses variados, relações diversas, e mesmo assim sempre ficou a sensação de que faltava algo. Como se nenhuma dessas experiências encaixasse perfeitamente com aquilo que você sente que deveria estar vivendo. Essa busca constante pode cansar, pode gerar dúvida, pode fazer você pensar que está exagerando ou se iludindo. Pode até fazer surgir a ideia de que talvez você não seja tão especial quanto imagina. Mas há algo essencial que você precisa ouvir. O simples fato de sentir esse chamado já é a prova de que existe, sim, uma missão para você. Pessoas comuns não se questionam dessa forma. Elas seguem a vida sem esse vazio interno, sem essa inquietação profunda. Essa sensação de incompletude que você conhece tão bem é justamente o que te impulsiona para frente. É o motor que te move em direção ao seu caminho. E mesmo que esse propósito ainda não esteja claro, ele vai se revelando aos poucos, em cada experiência, em cada encontro, em cada desafio que você enfrenta. Agora que você conhece essas 6 frases, é importante entender o que tudo isso representa no seu dia a dia. Reconhecer que você é um escolhido é apenas o início. Ser um escolhido não significa estar acima dos outros. Significa perceber o mundo de forma diferente, sentir com mais profundidade, ter uma consciência mais desperta. E essa consciência traz consigo uma responsabilidade. Usar o que você é para apoiar, orientar e iluminar quem cruza o seu caminho. Você provavelmente já percebeu que as pessoas confiam em você com facilidade, que às vezes até desconhecidos acabam desabafando, contando histórias pessoais, abrindo o coração em situações inesperadas. Isso não acontece por acaso. É a sua presença, a sua energia, essa luz interna que você carrega, mesmo quando não se dá conta. E cada vez que você escuta com atenção, que acolhe sem julgamento, que oferece uma palavra sincera, você está cumprindo, pouco a pouco, aquilo para o qual veio.